Muito grande, Ricardo, recebê-lo. É, Muito feliz de você ter respondido o nosso contato, ter se disponibilizado a conversar com a gente. Tem muita coisa para perguntar e trocar contigo a partir, principalmente, do seu último livro. Então é uma satisfação enorme ter você aqui no Tempo Nublado com a gente. É um prazer grande te conhecer aqui através dessa tela virtual. Espero que em breve essa pandemia, né, não vai ser tão breve no caso brasileiro, permita que talvez a gente possa se encontrar presencialmente. E convido você para dar uma saudação para o nosso público e também se apresentar. Eu já te apresentei aqui, mas é sempre bom a própria pessoa falar de si, né? Então, Ricardo, super bem-vindo e eu passo para você te agradecendo mais uma vez por ter aceitado o convite de estar aqui nessa conversa hoje. Imagina, eu que agradeço o convite e estou também bastante contente de estar aqui. Espero que a gente possa conversar, que a nossa conversa seja produtiva para esclarecer, para discutir algumas questões, não é? Para me apresentar, como você pediu, até algum tempo atrás eu era um escritor, não é, ficcionista, eu tinha publicado diversos romances, livros de contos. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, e também fiz um estágio de pós-doutorado, e todos esses sempre na área da literatura ou da estética, não é? Das relações, sobretudo, entre arte e sociedade, arte e política. Essa é a minha formação, como se pode dizer, tradicional, por assim dizer, né? Ou formal, que eu acabo de publicar há mais ou menos 3 semanas, mais ou menos um mês, eu acabo de publicar um livro que é um livro de não ficção, é o Diário da Catástrofe Brasileira, ano 1, né, em que eu tento analisar, ou pelo menos eu tento discutir alguns aspectos da campanha e depois do atual governo, né, de forma mais ou menos utilizando o que eu fui percebendo e o que eu fui lendo também. Agora, eu sou um outsider das ciências políticas, por assim dizer. Eu realmente eu li alguns dos textos, eu acompanhei os debates, sobretudo pela imprensa, dos cientistas políticos do establishment, né, e tal, e agora, é mais ou menos por agora que eu estou inteirado da situação, né, estou tentando um pouco também compreender o momento, como todos nós, né, também estou tentando adotar e utilizando as ferramentas de que eu disponho para isso, né. Certo, Ricardo. Acho que aqui nós três aqui do Tempo Nublado também, apesar de estarmos numa universidade, pelo menos no campo da ciência política, a gente é meio outsider também, porque nossos colegas geralmente navegam por outras águas. É, Ricardo, assim, estou muito contente. O que motivou eu pensar em te convidar, enfim, já conheci o teu trabalho, como eu falei por e-mail, numa crônica que você escreveu na Piauí há bastante tempo atrás, mas até te falei isso no e-mail que é, é interessante esse exercício, essa necessidade de um cara que é um ficcionista, diante do que a gente está atravessando, falar assim, não, pô, peraí, eu tenho que tentar entender um pouco isso, até falei sobre isso contigo, que eu, Andrés Lício, a gente até abriu esse espaço e estamos publicando um monte de artigos não acadêmicos, assim, estrito senso, tentando realmente construir esse mapa juntos. Então, acho que era uma oportunidade da gente pensar juntos. O que eu queria conversar contigo primeiro, no início, assim, já para começar a conversa, era primeiro te convidar para você dar um panorama um pouco dessa análise que você traz, principalmente no primeiro capítulo do livro, dessa estética da comunicação bolsonarista, de como é que eles se organizam uma maneira de chegar ao público, né? E o que me chamou a atenção nessa parte são duas questões. Primeiro, se você pudesse dar um panorama geral das questões que você aborda, sem, enfim, eu
Você me desculpa, viu, Ricardo? Que a gente não é jornalista, eu não tenho ainda muito a prática de como fazer perguntas que sejam tão produtivas para uma entrevista. É mais uma conversa mesmo. Mas eu acho que tem duas coisas nessa parte que me chamam a atenção, assim. Uma é uma história que você conta sobre um colega, que acho que era do clube de xadrez, e que já há muito tempo lia o Olavo de Carvalho, que você chama no livro do Olavo do Carvalho, né? E que você não ligou muito para aquilo e parou de conversar com esse cara. E depois o cara virou um antipetista, assim, daqueles raiz, né, e tal. Assim como você conta de uma roda de conversa com escritores e o pessoal falando, ó, esse cara aqui tá com espaço, tá publicando coisas, isso é preocupante. Todo mundo, não, isso é bobagem, isso é loucura, nunca vai chegar. Né? Então essa história me chamou muita atenção nessa parte. E a outra é a questão da estética mesmo, né? Que você fala que é uma comunicação muito imediata, de uma certa satisfação imediata, e que a gente, os neofascistas, a gente faz questão de ser inteligente, o que nesse debate não é produtivo, né? Então, enfim, eu acho que botei muitas perguntas, mas passo para você, Ricardo. Não, imagina, tá ótimo. Eu acho que né, bem no começo do meu livro, uma coisa que eu fiz questão de fazer, não é, era não fugir, era tentar não fugir, por exemplo, das minhas próprias responsabilidades, né, dos meus, porque como eu também analisaria inúmeros outros erros, né, e alguns erros que me espantaram muito, até como eu falei, como cientistas políticos do establishment podem ter cometido erros tão grosseiros, né? Antes de tudo isso, eu resolvi analisar os meus próprios erros, né? E eu pensei um pouco nessas questões mesmo biográficas, né? Como você disse, eu tive, sei lá, o meu grupo de adolescência é um grupo curioso mesmo, né, dos adolescentes que a gente foi crescendo juntos, que é preciso pensar. Então, para você ter uma ideia, que é uma coisa que eu não disse no livro, porque eu achei não tinha a ver, era desnecessário, mas desse mesmo grupo que participava, esse cara, que hoje é um extremista, né, participava, é o assunto que vocês disseram, é o mesmo grupo, a Lola Aronovitch, que vocês devem conhecer, é feminista, famosíssima, né, que tem até a Lei Lola. Eu convivi com ela na adolescência, né? É o mesmo grupo, exatamente as mesmas pessoas que conviviam ali juntos, quer dizer, do mesmo grupo, né? Ela é casada, a Lola Aronovitch é casada com o meu primeiro professor de xadrez, da minha adolescência, quando eu tinha 15 anos, né? Do mesmo grupo sai uma pessoa como ela, e sai esse cara que eu sei perfeitamente quem hoje ele é professor universitário do curso de física de uma universidade pública, e ele não nota o fato dele ser da extrema-direita, como isso daí já é um paradoxo, né? Como você pode ser da extrema-direita e ser um professor de uma universidade pública, mas ele não percebe. E, de fato, aconteceu isso. Quando a gente deixou a adolescência, foi crescendo, cada um foi para um lado, que era natural. A própria Aronovitch foi embora, foi para o sul. Eu me mudei para Campinas, tive alguns... viajei há algum tempo, e ele ficou em São Paulo. E a gente mantinha esse contato muito distante. Quando eu voltei, e eu refiz um pouco o contato com ele, até porque fui estudar na USP, ele também estudava na USP, ele era um cara que era o seguinte, ele tinha, que é uma das minhas grandes questões, ele fazia física, né, doutorado em física, só que ele tinha interesse assim, interesse quase como se fosse hobby, eu não sei se chamar de hobby é uma palavra boa, mas ele gostava de filosofia, ele queria entender filosofia, sabe, ele queria aprender um pouco de filosofia, só que não tinha onde, naquele momento, isso já faz, eu estou falando de 20 anos atrás, de 15 anos, não sei mas mais ou menos nesse período, ele não tinha onde ele aprender filosofia, por quê? Porque não tinha sentido ele se matricular num curso de filosofia, não era isso. Não tinha sentido também, ele ia fazer uma disciplina lá na FEFLESH, onde eu estudava, na faculdade, porque ele também não ia entender a disciplina. Não era isso que ele queria a apresentação de filosofias, e ele não achava em lugar nenhum. Onde ele foi achar? No Olavo de Carvalho, que era o único cara que naquele momento inventava, fingia, fazia uma espécie de arcabouço filosófico, a gente sabe que ele não faz filosofia nenhuma, mas como você vai explicar isso para um cara que não tem nenhuma ideia do que é filosofia? E ele conseguia achar o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho
ele é um dos primeiros a fazer coisas de acesso ao público. Isso é uma verdade. Quando eu voltei e descobri isso, eu, sabe, fui tomar um café com o velho amigo que a gente não via há 6 anos, 8 anos, e ele começa a falar, porque eu Olavo de Carvalho isso, Olavo de Carvalho, e eu falei para ele, quer dizer, eu tive aquele comportamento típico de ser aquela arrogância, né, do cara que vem, fala, pô, você tá louco, você tá sendo enganado, esse cara, eu não compreendi a situação, isso, sabe, em geral, né? Ou seja, naquele momento, quando eu escrevi esse trecho do meu livro, eu também fui percebendo que, há anos atrás, não é, o Olavo de Carvalho foi deixado sozinho. E eu não sei se o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não acho que necessariamente a gente tinha que ter enfrentado o Olavo de Carvalho, mas a gente tinha que ter ocupado o espaço que ele ocupou. Né? Essa é a minha o espaço que era um espaço vazio inteiro, que ele foi e ocupou realmente, né? E aí acabou dando o que deu, né? Nessa situação que até hoje é meio difícil de se compreender, de se aceitar, né? Porque ainda tem muita negação da situação atual, né? Mas isso era uma coisa que, se a gente fizesse isso em retrospecto, 20 anos atrás, 15 anos atrás, me pareceu um pouco isso, né? Dos espaços vazios sendo deixados, abertos, assim, com muita leniência mesmo, a gente não prestou atenção na situação toda, eu acho, né? Essa que é a minha hipótese. Havia uma espécie de submundo se movimentando que a gente não percebia, inclusive eu, né? Eu nunca, inclusive eu também, claramente, né? É isso. E a gente percebeu isso. Agora é muito tarde já, né? Agora a gente tem que realmente, agora está num estado muito difícil a situação é muito grave, né? Muito grave, realmente. Embora o caráter de negação da gravidade da situação ainda seja muito alto, né? Mas agora realmente algo. A gente vive uma situação de genocídio instalado, né? Então, eu acho que essa é a primeira parte do livro. Agora, a parte que realmente está chamando a atenção dos leitores, para o bem ou para o mal, mas que está sendo realmente chamado, é o que você disse, a questão da análise estética, que era o que eu estava mais aparelhado a fazer, né? Porque, assim, o que eu tenho, o público de vocês, até onde eu posso notar, é exterior ao ambiente da arte, né? De outro. E eu tenho disse isso no programa que eu fiz da Unicamp, eu disse isso nos lugares que eu tenho dito, né? As pessoas que querem entender a política contemporânea, a forma de fazer política contemporânea, terão, não é? E eu não acho que isso seja bom, não acho que isso seja positivo, mas é um fato, terão que entender um pouco de arte contemporânea, de estética contemporânea. Por quê? Não é? Porque aconteceu um movimento muito ruim, que a gente já aprendeu com Walter Benjamin, não é? Quando ele falava que é muito positivo, não é? Quando os artistas politizam a arte, não é? É um movimento necessário, só que é muito ruim quando, não é, o político esteticiza a política, não é? E é exatamente isso que acontece. Nós temos um grupo de políticos contemporâneos, não só o brasileiro, embora o brasileiro faça isso o tempo todo e faz isso extremamente bem, são políticos performáticos. Assim, a performance é o gênero artístico mais praticado e mais reconhecido e talvez o mais eficaz contemporaneamente. O nosso presidente da República, ele faz performance o tempo todo. E para mim ainda é um pouco estranho as pessoas não perceberem ou não notarem isso, porque ele vai até em palco. Por exemplo, tinha a história do tal Cercadinho, não é, que ele passava, aquilo é um palco realmente, onde ele faz uma atuação, não é? Ou seja, ele está o tempo inteiro fazendo, não é só ele, o Trump é assim, o Duda, o da Polônia, o da Hungria faz isso, o hindu faz isso, é todo esse grupo, não é, que tem muita essa capacidade de, embora na minha opinião o brasileiro é um dos melhores, né, nessa atuação que ele tem, né? Ou seja, isso vai precisar ser observado, né? Até porque uma outra coisa importante que eu ia dizer também, eu andei ouvindo uns programas parecidos
com esse de vocês, de cientistas políticos, que ainda me deixou um pouco também pasmo, de outros até cientistas políticos mais famosos, não vem ao caso, nem preciso dizer, mas eu fiquei muito chocado. Eu acho que o programa foi gravado, acho que anteontem, dessa semana eu assisti, né? Em que as pessoas estavam discutindo a fragilidade do presidente porque ele não tem partido político. Ele discutiu a questão do partido político, consciente eleitoral, faz parte do partido e o partido não tem tempo. As pessoas não entenderam nada do que está acontecendo, né? O presidente brasileiro, ele não faz parte de um partido, ele faz parte de um movimento, né? Um movimento político que prescinde de partido, a não ser no momento da eleição. Né? Quando ele chegar no momento da eleição, ou próximo, mais ou menos aquilo, ele vai arrumar um partido qualquer e vai... Por quê? Porque ele, na verdade, é um movimento político cujo sentido final não é ser eleito. O ser eleito é meio, um momento ali, é ser eleito. Por que eu sei que isso daí é um movimento, não é um partido? Porque em 2018, meio sem querer, não é, eu comecei, que essa parte do meu livro que interessa mesmo, eu comecei a acompanhar a propaganda política do presidente, do movimento que elegeu. Porque, como eu disse, eu também, a minha família é muito pequena, na verdade é mãe e irmã, e ninguém da minha família, minha mãe nem minha irmã, estava ligado no presidente, os dois acham um horror e tal. Eu não fazia parte de nenhum grupo de WhatsApp, então mais ou menos até 15 dias antes da eleição, eu também caía na história de que o presidente não fazia campanha. Olha, esse presidente, falavam isso no jornal, entendi, eu lia o jornal e eu acreditava nisso. Ele tem 8 segundos de TV, ele tem... Eu salvei os artigos de jornal, também estão no meu livro. Havia cientistas políticos que 40 dias antes da eleição diziam que o presidente não tinha nenhuma chance de ser eleito. Quando, na verdade, eu, por exemplo, fui comunicado na rua por 2 policiais que eu comecei a fazer aquele negócio. Hoje eu tenho muita vergonha disso, mas eu também assumo, né? Eu comecei a fazer aquele negócio de vira-voto, que você comprava bolo, comprava... Eu fiz isso. Onde eu fiz isso? Eu fiz isso numa praça de Moema. Para quem é de São Paulo, sabe, Moema é um dos bairros mais... E era ainda entre Moema e Vila Nova Conceição. Então, um dos bairros mais chiques, eu ficava naquela praça e o meu vira-voto era bom, porque eu comprei na Offner, né? Eu comprei café na Offner, bolo da Offner, eu botei ali na praça, fiz o cartaz igual os meus amigos, os meus conhecidos estavam fazendo, né? Eu vi eles fazendo, fiz também. Aí comigo ninguém parava, era só mendigo que pegava, até que 2 policiais, que estão sempre de plantão lá na praça, vieram. Eles vieram numa boa, né? Eles vieram tranquilos, não havia nada, sentaram e falaram: o que você está fazendo? Eu expliquei, eu falei: vou fazer vira-voto da polícia, que legal, né? Eles riram, pegaram o meu bolo, tomaram o meu café e falaram: deixa eu te dizer, não tem nenhuma chance, ele já está eleito. Entende? Você é que não está vendo, né? Ele já está eleito. Você é que não convive, você tomaram o meu café, riram e saíram, e eu fiquei lá. E era verdade. Era a gente que não via. Eram estes cientistas políticos, ou mais ou menos todos, que estavam absolutamente fora do que estava acontecendo. Não tinham nem entendido, nem perto eles estavam, né? Aí, o que aconteceu? Quando saiu aquela matéria da Folha de São Paulo, dia 18 de outubro de 2018, dizendo que a campanha estava sendo feita no WhatsApp, eu falei: por favor, então tem campanha, né? Tem uma campanha, só que eu é que não vejo, ela está no WhatsApp. Eu comecei a pesquisar à noite, sozinho, sabe? Comecei a procurar grupo, fazer Google, o próprio WhatsApp, atrás de um, atrás de outro, e eu cheguei à campanha. E o que eu comecei a fazer nesse dia? Eu comecei a salvar a campanha de WhatsApp que havia desse candidato. E foi horrível, eu tenho isso até hoje, eu salvei milhares de documentos, milhares realmente, né? Desse dia eu comecei a chegar no exterior, tanto é que eu percebi que, na verdade, é a mesma campanha, por isso eu posso dizer que é um grupo organizado não só no Brasil, como no exterior. Algumas imagens são só tradução mesmo, não é? A estética é a mesma no Brasil, nos Estados Unidos, na Polônia, na Índia, eu salvei tudo, não é? São os mesmos motivos, né? Eu fui salvando aquilo. Eu, uma pessoa que trabalha com arte, com literatura, né? Com
Eu comecei a ver isso, comecei a ver, pô, quer dizer, esses caras, e aí eu fui vendo, eu fui chegando no material de campanha de um ano atrás, né? Mas por que o que eu quero dizer? Por que eu sei que é um movimento? No dia 28, o cara é eleito. Dia 29, dia 30, quando chega em dezembro, continua a campanha eleitoral. Então, quem é que faz campanha eleitoral depois de ser eleito? Só quem não está em campanha. Entende? Ou seja, por que não está em campanha? Porque é um movimento. Quer dizer, aí eu continuei salvando. E, quer dizer, ou seja, a campanha eleitoral que a gente conhecia antes eram pessoas que contratavam um marqueteiro, dava rolo, tinha caixa 2, tudo isso, mas era isso que acontecia. Não é isso? O cara contratava um marqueteiro, acabou a campanha, ele foi eleito, o marqueteiro vai ali receber e vai embora. Esses aí não. Esses caras não, eles continuam a campanha. Ou seja, quer dizer, e as pessoas ainda discutindo até hoje partido político. Quer dizer, por que não aceitam, né? E uma coisa que aconteceu e que vem acontecendo, há uma negação dessa, porque vocês podem reparar uma coisa que é fato. Hoje em dia todo mundo já sabe que tem campanha pelo WhatsApp, sai no jornal todos os dias. Pesquisem por que essas pessoas não publicam qual é a campanha. Não é? Ninguém quer mostrar o que exatamente o presidente passou, não é, para suas, nas suas redes sociais, não é? Por quê? Porque vai se descobrir que o nível de degradação é extremamente elevado. Entende? E essa é a primeira coisa que eu tinha. A segunda coisa importante: não teve nenhuma campanha, não houve na campanha, eu salvei 2.000, 3.000, eu não contei, mas eu salvei milhares que eu analisei, não é? Ninguém falou de economia, por exemplo. O presidente nunca fez campanha política dizendo isso ou aquilo. Por isso que alguma das coisas que vocês disseram no início é verdadeiro. O que importa realmente para o presidente é a Damares. Né? A base de apoio dele não tem. A campanha política foi baseada em machismo, racismo, homofobia, não é? Culto à violência, e esse culto à violência vem pelo culto à ditadura, né? E antipetismo. Né? Essa é o anti-esquerdismo, algo que a gente pode chamar assim. E agora, que ele vai fazer alguma reforma política, isso, aquilo, não tem nas campanhas, na campanha dele esse debate. Então, as pessoas, ele foi eleito por racismo, realmente, né? É isso que elegeu o presidente. E eu também não gosto. Depois disso, eu entrei nas outras campanhas. Então, eu tenho, por exemplo, o Meirelles vestido de super-herói, eu tenho essas imagens, eu tenho o Ciro Gomes, não é? Também não é fato que se deva acreditar a eleição do presidente ao antipetismo só, que é o que muita gente ainda quer fazer. Por quê? Porque todos os candidatos, com exceção do Guilherme Boulos, com exceção do Boulos, todos os candidatos no primeiro turno eram antipetistas, inclusive o Ciro Gomes, passando uma, ou seja, inclusive alguém do espectro do Ciro Gomes. Se você fosse votar só por antipetista, você podia votar no Alckmin. O que não tem na campanha do Alckmin, na da Marina, na do banqueiro lá, como ele chama, Meirelles, não tem no cara do Partido Novo também, porque eu também pesquisei e gravei. O que não tem na campanha de nenhum desses é racismo, machismo, homofobia, isso não tinha. Não é? E na deles tinha coisa de economia. Então, o Partido Novo, passando milhares de coisas de campo de economia, de liberalismo, essas coisas dele, né? O banqueiro também, evidentemente, ou seja, todos. As pessoas não deram a menor bola, não é? As pessoas não deram a menor bola. O que as pessoas deram bola é para o machismo da campanha, não é? Isso é negado, e como vocês disseram, até pela imprensa, até hoje. Né? Até hoje as pessoas ficam explicando. Então não é tão estranho, por exemplo, nos Estados Unidos, não é tão estranho que o presidente tenha uma aceitação enorme. Não é esquisito, porque é mais ou menos isso que as pessoas esperam. Né? E aí eu analisei, eu juntei as imagens e fiz essa análise para mostrar que esteticamente e também outra coisa que eu queria dizer, já estou falando demais, mas outra coisa que eu queria dizer, o presidente e sua entourage não é tosca. Essas pessoas não são toscas, entende? Quer dizer, ou melhor, o tosco é um projeto, né? É isso que eu tô, isso, ou seja, não é uma coisa ingênua.
uma parte do material que eu analisei é feito, tem certa intenção, inclusive estética, né? Há linhas de fuga, né? Há uma série de aspectos que são coisas muito bem eficazes como movimento político, né? E foi tudo isso que eu desenvolvi, né? Tentei analisar. E, em suma, o meu livro tem tomado um caminho curioso, né? Um caminho interessante. Ele tem sido lido por professores universitários que estão comprando, né? E lendo de outras áreas, da área de ciências sociais, de ciências políticas, né? Eu tenho convites de universidades, tenho um outro convite também na semana que vem e tal, e o meu livro é absolutamente recusado, mas é recusado de maneira absolutamente surreal pela imprensa, né? Que simplesmente se recusa, é interessante isso, porque precisa ser, isso é um aspecto que eu ainda vou analisar, porque ainda preciso pensar. Nessas agressões que eu sempre recebo em rede social e tal, uma no Twitter, o cara foi me xingar e falou assim, a obra, esse Ricardo Guiz aí, é uma bosta, os romances dele são uma droga, ele não tem talento nenhum, são os contos chatos, tudo que ele faz é uma chatice, mas ele é midiático. Eu salvei, né, eu cortei, e de fato, veja que coisa interessante, isso precisa ser observado. De fato, qualquer pessoa que fizer uma busca no Google vai ver que os meus trabalhos mas saíam em todo lugar, entende? Aparecia, eu tenho, quero crer, e esse meu livro é como se ele não existisse, simplesmente ele não é noticiado, não é? Ao contrário do que coisas que eu fazia muito menos importantes, não é? Saíam em todos os lugares. O meu livro, você tem uma ideia, ele foi citado numa matéria que o assunto era outro, indiretamente, numa matéria na Folha de São Paulo, que o assunto era inspirada no que o meu livro tinha levantado, mas não era sobre o meu livro, uma matéria, e eu dei uma entrevista para um jornalista da revista Época que falou do meu livro. Só duas coisas, sendo que eu fiz um romance que tem jornal que resenhou 3 vezes, 4 vezes as pessoas. Por que isso, na minha opinião? Porque não querem falar, entende? As pessoas não querem aceitar. 57 milhões de pessoas votaram nesse cidadão por racismo, machismo, homofobia. Elas não querem. Parece que negam até hoje, entende? Isso, até hoje, realmente, as pessoas estão aí, negando que esta é a situação, né? Que o seu vizinho é um baita de um homofóbico, sim. Quer dizer, ninguém quer aceitar isso, né? Discutir, né? Enfim. Eu falei demais, né? Falei 20 minutos. Não, mas tá ótimo. Aqui o esquema é esse mesmo, é um pouco. A gente deixa o convidado criar um fio, não é uma entrevista mesmo no formato muito de imprensa mesmo. Eu gosto de deixar a questão, deixar o convidado fazer o seu fio. O seu livro, Ricardo, assim, além de ter uma análise muito apurada, eu acho que o que me levou, de certa forma, a procurar o seu livro foi um certo descontentamento meu com os meus colegas, né? Assim, em termos do que eles ofereciam de análise. Então, vamos ver outras chaves, né? Mas também eu dei ótimas risadas com algumas passagens, são muito saborosas, eu não vou ficar citando aqui, eu espero que as pessoas comprem e leiam. Comprem aqui o meu livro. Oi? Desculpa. Tá, só botou mostrando as pessoas claro. comprarem. Pronto, estou botando você na tela. Beleza. Mas elas estão comprando, tá indo bem. Parece que não precisa fazer resenha nenhuma. Assim, porque tudo bem. É verdade. Mas é muito legal. O livro, eu estou adorando a leitura mesmo, tem muita análise muito interessante. Eu anotei muita coisa, mas eu vou abrir para Andrés e Lício fazer uma rodada de perguntas também, porque senão eu vou monopolizar o espaço aqui dos meus camaradas de bancada aqui. Andrés, por favor. E depois Lício. Aí Andrés e Lício emendam questões, aí eu passo para você de novo. Tá bom, Ricardo? Beleza. Valeu. Vai lá, Andrés, por favor. Perfecto. Bueno, Ricardo, un placer te conocer. Lamentablemente, con sinceridad, no tive a oportunidad de leerte un libro, vou ler e sim vou fazer uma, não resenha literária, mas eu quero muito ler, o André falou muito bem, etc. É muito bom te escutar. Eu vou colocar, como eu não li, eu vou deixar, eu acho que é justo deixar André
fazer as perguntas mais focalizadas no livro, que pode tirar uma riqueza maior, mas eu escutando, peguei algumas coisas que eu acho talvez interessante de escutar. Número um é essa questão disciplinar da área de conhecimento, não? Ou seja, essa coisa de as ciências políticas não é suficiente e a procura da literatura como uma visão e uma ferramenta para compreender a realidade. Então, como os três aqui comulgamos muito com a questão interdisciplinar, com os diferentes olhares, etc. E tem muitos autores literários no mundo da literatura, é muito rico a discussão se existe literatura que não seja política, não? E qual é a posição de um escritor com relação à política contextual e sua própria literatura. Então, eu gostaria, como você está colocando a questão disciplinar, as impossibilidades das ciências políticas, eu acho que a ciência política brasileira, na verdade, é uma ciência política fortemente da linha norte-americana, institucional, e que os campos ideais têm outras discussões. Eu compreendo que história e antropologia hoje em dia tem mais riqueza de análise sobre o processo atual que, por exemplo, as ciências políticas. Mas é minha percepção, minha compreensão do mundo. Mas por isso me interessa também ler seu trabalho para aprender também a visão de outras áreas. Então, por um lado existe uma literatura não política ou existe um escritor militante? Lembro que a Cortázar fizeram nos 80, fizeram constantemente ese tipo de preguntas con relación a los autores latinoamericanos que tenían una posición con Cuba, etc. Y número 2 es, fala no ámbito de la literatura, o se discute desde una percepción de la literatura sobre los acontecimientos del proceso Bolsonaro no poder. Não? Ou seja, você está trazendo uma visão da literatura, mas e o âmbito da literatura? Está trabalhando? Como está trabalhando isso? Que é para aprender exatamente da área. Muito obrigado por te conhecer, espero alguma vez compartilhar um shopping. Um abraço. Lício. Ricardo, você quer responder? Depois o Lício faz a pergunta dele, para não ficar muita coisa? Eu prefiro responder. Beleza, responder. Vai lá. Eu acho que a primeira coisa que eu acho importante é o seguinte, como eu disse, das ciências políticas, eu li o trabalho do establishment, né, dos cientistas políticos famosos, enfim, os caras. Então, isso eu posso dizer com clareza, e eu digo sem problema nenhum, todos erraram, foi lamentável, foi uma situação absolutamente surreal, não é, em que eu colecionei diversos textos, diversos artigos de pessoas respeitáveis, pessoas que escreviam coisas, mas, como eu disse, o establishment afirmava até 45 dias antes que o presidente não tinha nenhuma chance de ser eleito. Até aí, eu não faço, e os PMs ali do meu vira-voto já sabiam, né, nessa mesma data, que era o contrário. Mas até aí eu não quero condenar essa ciência política, porque a gente não sabia mesmo, né? A gente errou realmente, como eu disse, inclusive eu também errei. Agora, o que eu acho esquisito é essas pessoas não admitirem o erro e não analisarem por que elas erraram, que talvez aí já esteja um início de possibilidade da gente pensar o nosso tempo. Porque se a pessoa parar e ficar percebendo que elas erraram, por quê? Em primeiro lugar, há uma cisão de comunicação entre os estudos e o eleitor em geral, não é? As pessoas não conseguem, não há esse contato, não é, entre o público geral e as pessoas que estão analisando. Eu acho que isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não é, de todos os que eu li, eu percebi que o ferramental teórico de uma parte das ciências políticas, as que a gente lia, se paralisava na história da economia, que era o seguinte: a gente vota, não é, o voto é econômico. Eu estou resumindo muito, mas é fato isso, olha, o voto é econômico. Então, eu lamento dizer, não é verdade mais, sabe, não é verdade mais. A pessoa está passando fome, mas se o pastor disser, não é, que tem que votar porque senão vai, como vocês estavam falando, o abortista ou não sei das quantas vão entrar, não é, a pessoa vai. Entende? É preciso observar essa situação. Não havia proposta econômica, eu colecionei as propostas. Não tinha isso. Então, as pessoas vão ter que aceitar. É preciso observar um pouco
isso, né? A gente assistiu de novo a um grupo de cientistas políticos tentando interpretar essa última campanha aí da eleição e as pessoas julgaram que o crescimento do presidente por causa dos R$ 600, não é? Só que as explicações eram todas muito ruins, não é? Assim, porque que ele teria que estar mudando um pouco a base. Quem disse que está mudando a base? Eu vi os mapas eleitorais, ele foi eleito uma grande parcela da população, né, em geral, e dentre outras coisas, uma coisa que eu achei estranhíssima também, aí eu já entro na parte da literatura, não é? As pessoas falam em nome dos outros, né? As pessoas falam, olha, votou por causa disso, daquilo, e eu entrevistei 40 pessoas, tal. Enquanto ele está entrevistando 40 pessoas, o presidente faz o WhatsApp de 40 milhões. Chega a mamadeira de piroca, né, que eu salvei, analisei, eu tenho as variantes da mamadeira de piroca, eu tenho várias, ela teve 15 milhões de compartilhamentos, não é? Dos quais, entre as várias, quer dizer, as pessoas estão nesse nível mesmo da situação, né? Agora, com relação à literatura ou à arte em geral, eu acho que é preciso observar uma situação no Brasil que é o seguinte, e eu não estou fazendo, o ambiente literário, ele é um ambiente conservador, não é? Ele sempre foi um ambiente conservador. E que no Brasil, ao contrário do que é o ambiente na Argentina, ao contrário do que é na França, ao contrário do que é em alguns outros países, eu acho o seguinte, houve uma das perguntas no chat de vocês, que é o que a gente tem que fazer. É muito difícil a gente saber o que a gente tem que fazer nesse momento, porque a nossa situação é muito ruim. Mas eu diria, por exemplo, que além da gente parar com essa negação toda, uma das coisas que a gente podia fazer é parar de ser conservador. Não estou dizendo nós todos, mas nós precisamos de uma sociedade porque o que as pessoas queriam? As pessoas tinham, aqui em São Paulo, isso é muito comum, né? As pessoas queriam uma parcela da população, né? Uma classe mais alta e tal, elas preferiam que fosse um sujeito com essas ideias que tivessem ali, mas que tomasse banho, né? Que passasse perfume, que comesse pão ao chocolate. Né? Era isso que essa camada queria, um pão ao chocolate, só que deu um pão com leite condensado. Né? Vindo pão com leite, aí tem que ir o pão com leite condensado, porque pão ao chocolate não tem. Mas aí eles aceitaram, e tudo, aceitaram, a aceitação é muito grande, não é? Basta vocês observarem o nível de conservação, por exemplo, falando muito aqui da pandemia, né, a gente já viu, todo mundo já percebeu, inclusive a classe médica, os médicos já viram isso, que realmente os mortos, né, os óbitos, eles se dão sobretudo nas classes baixas. Né, é nesse local que estão concentrados os óbitos. Há em todas as classes, mas isso já é manchete de 3 meses atrás, não é? As classes altas já querem voltar às aulas, entende? Claro que eles querem voltar às aulas, né? Porque quem vai morrer é o porteiro, não é isso, todo mundo já viu isso, e está tudo tranquilo para eles, já estão pressionando, vamos voltar às aulas das escolas que têm o protocolo de segurança. Claro, vai morrer o motorista da perua, não é? As pessoas da faxina, é isso que vai acontecer, e é o que as classes querem, então. A outra coisa também que eu tinha para dizer, já fugiu do assunto da pergunta, mas não faz mal, isso daí, não é? Algumas pessoas estão dizendo que o presidente está tendo sucesso porque ele se acalmou. É o contrário, não é? Ele está calmo porque ele está conseguindo que as coisas dele deem certo. Não é? Quer dizer, é um presidente extremamente bem sucedido no que ele dizia na campanha e no que está dando certo. Tudo bem que esse elemento aí, do pão com leite condensado, ainda tem sorte, entende? Como se não bastasse tudo, ainda durante o governo dele aparece uma pandemia que vai matar uma parte da população que ele disse que tinha que sumir mesmo. Não é? Que ele fala, eu tenho, por exemplo, a população carcerária que está sendo dizimada, não é isso que todo mundo já sabe, já viu, que todo mundo. Ele diz que tudo tinha que morrer mesmo. Que aquilo é tudo gente que não presta e tal. Ele diz ele disse na campanha que ia matar 30 mil, até agora ele já está vai chegar nos 130 mil, ele está com um crédito de 100 mil, você não ia estar feliz? Você não ia estar calmo, não ia estar satisfeito? É por isso que ele está calmo, é por isso.
Quer dizer, ainda consegue aquilo que vocês estavam falando, porque tem umas coisas que eu acho tão esquisitas que as pessoas comentam assim, mas o STF disse que não pode fazer dossiê. Você acha que esse cara está ligando para a STF? Não é? Ele é totalmente extra-estado, não é? O que ele quer é fazer essa performance para que esse monte de gente vá lá mesmo na porta do hospital. Né? E isso ele consegue muito bem, não é? É uma coisa muito... porque não é político, quer dizer, não é partidário, não é movimento mesmo, movimento social. Né? Então, por isso que eu acho que é preciso essa observação, que eu diria, como a gente reage? Uma coisa é parar de ser conservador. Então, na minha visão, por exemplo, na literatura, eu não posso fazer um romance com começo, meio e fim nessa ordem, né? E ficar fazendo livro do século XIX. Essas coisas ajudaram, entende? A esse cara, por exemplo, no Brasil a gente tem muita dificuldade na arte ainda das pessoas compreenderem que hoje em dia, em 2020, os gêneros são gêneros fluidos, não é isso? Que as coisas... e, na minha opinião, essas coisas estão conectadas, porque quando você não aceita na arte o gênero fluido, o fim das fronteiras, o que socialmente, quando você dá um passo, socialmente, você também está violando pessoas de gênero fluido. Né? E aí, sem que você queira, evidentemente, mas aí você começa a dar força para a violência contra essas pessoas. Ou seja, eu acho que a gente precisa começar, a nossa vida tem que deixar de ser conservadora. Como eu disse, eu não estou falando que nós aqui que estamos falando não é? Mas como sociedade em geral, não sei se vocês viram essa pesquisa, no Brasil, apenas 14% das pessoas são a favor da descriminalização do aborto. 14%, enquanto a média mundial varia entre 40% e 50%. Não é? Quer dizer, veja como nós vivemos numa sociedade conservadora, numa sociedade em que os valores das pessoas são valores... As pessoas são conservadoras, na verdade. A gente vai numa exposição, né, de arte... Quando é arte contemporânea, as pessoas falam, isso daí até meu filho faz, ofende o filho, né? Isso é tão ruim que até o filho faz, né? Quer dizer, isso daí, ou seja, as pessoas têm uma completa dificuldade com o que é desconhecido, com o que é estranho, com o que é difícil. O resultado final é esse, né? O resultado final é a titia votando no cara, entende? Fazendo isso, né? O pai, são essas coisas, né? Então, eu acho que, respondendo com relação à arte, a gente precisa começar a perceber isso também, não é? Quanto nós não fomos conservadores, né? E continuamos sendo. Muito esquisito. Vocês vejam, uma outra coisa que eu digo, as pessoas não estão resenhando meu livro, deixando meu livro de lado. Meu livro foi publicado por uma das maiores editoras do país. Aliás, é por uma das maiores editoras da América Latina. Um grupo editorial enorme, que tem departamento de divulgação. Não tem divulgações, foi divulgado. As pessoas não estão deixando de resenhar o meu livro, porque, sei lá, elas estão... Há isso também, por quê? Porque as pessoas acham que eu tenho que ser ficcionista. Então, o que foi um ficcionista fazer? Não, mas é um conto? Não sei o quê? Não, é um ensaio. Não, mas... Por quê? Porque eu acho que os gêneros estão separados, entende? Acha que... não, isso daí não quer mostrar, os gêneros estão separados, eu não posso fazer isso. Se eu tivesse escrito um conto, você vê, Cristóvão Teza, por exemplo, vocês devem ter ouvido falar. Puta reaça do caramba, sabe? Assim, escreveu umas merdas, falou umas coisas do governo que você não acredita, entende? Escreve uns livros hiper reacionários, com começo, meio e fim, acredita em personagens, esses negócios do século XIX. Tá na capa dos jornais. Por quê? Porque quando ele escreve o romance, não então ele é ouvido. Mas não é, tem escritor de esquerda que também está lá, desde que o cara escreveu romance. Aí no meu livro, que misturei um pouco da minha biografia, um pouco de ensaio, fiz ali uns protestos, xinguei os caras, ninguém quer resenhar, né? Quer dizer, isso é determinante, também é uma amostra do que está acontecendo, né? E é um troço doido, né, essa coisa da imprensa, porque o presidente fode com eles, né? E eles continuam lá, cara, fazendo discurso, quer dizer, pelo menos o público acadêmico pelo menos não faz isso, né? O público em geral, o presidente também ferra o público acadêmico, mas pelo menos eles não ficam passando pano pro cara,
Não é verdade? Pelo menos isso. A imprensa, não, cara, a imprensa passa dia nos vendia, o cara detona a imprensa e eles vão lá. Vocês viram o negócio do PagSeguro, do Olavo do Carvalho? Os caras se recusam a... Eu vou dizer, eu vou contar outra coisa para vocês. Vocês viram que eu sou muito prolixo, né? Eu fiz uma pesquisa e eu fui descobrir quanto é que o PagSeguro ganha do Olavo do Carvalho, né? E é assim, e aí eu fui querer descobrir esse troço aí. O Olavo do Carvalho parece que ele ganha 100 mil, tem um valor 120 mil por ano, não é, com esses cursos aí. Evidentemente que é um salário, para esse curso, é um salário elevadíssimo, para ficar falando cu de um, cu do outro, fez isso, fez aquilo, que tudo que ele fala é isso, que as pessoas pagam. Se você considerar 120 mil, dá 10 mil reais por mês, não é isso? 10 mil reais por mês. Só que não é só do PagSeguro, porque tem gente que paga com o outro lá, o PayPal, que os caras tiraram. Mas vamos fazer aqui o nosso exercício e vamos ver que ele ganha só do PagSeguro. 10 mil reais por mês, ele declarou isso, né? Então o PagSeguro cobra mais ou menos 40%, eu fui precisando, não lembro dizer 30%, eu acho, de cada pagamento. Então se ele ganha 10 mil por mês, o PagSeguro ganha 7 mil, tirou dele 7 mil por mês. O PagSeguro, para fazer por 7 mil por mês, o PagSeguro é do mesmo grupo da Folha de São Paulo, qual o presidente chama as jornalistas de putas, ele quer terminar a Folha de São Paulo. Vocês acham que e também o dono do PagSeguro, a família Frias, está entre os 10 mais ricos do país. Vocês acham que essas pessoas precisam de 7 mil por mês? Que é isso que eles ganham do Olavo de Carvalho? Eles precisam? Eles não precisam, entende? Eles estão fazendo por outro motivo. Não é algum motivo muito... são coisas muito... eu acho que é uma doença, são doenças muito incrustadas, né? Assim, da nossa sociedade, né? Aí eles justificaram que é liberdade de expressão, né? Mas é liberdade de expressão você dizer que você quer matar o outro? Não, quero matar. Essa jornalista aí tinha que estar na ponta da praia, esse jornal, isso daí que é liberdade de expressão. É um pouco esquisito, não é verdade? Assim, você dá... tem alguma coisa estranha nisso tudo, né? Bom, enfim, era isso. Verdade, Ricardo. Ó, antes de passar para o Ulisses perguntar, vou dar um rasante aqui no chat, o pessoal falando aqui, o Reinaldo Melo falando que o Ricardo fez a melhor leitura deste momento no seu Diário da Catástrofe. Jacira falando que é perfeita análise. Ângela Pavan diz que Ricardo Ulisses apresenta a melhor análise política mesmo, dizendo que não é cientista político, excelente livro, excelente percepção. Ana Cândida Brandão também concorda com ela. O Alex fala aqui, o Alex Almeida diz, nesse governo não existe erro inocente, existe maldade até nas imbecilidades, e utilizam desse preconceito histórico. E a Jacira tem um palpite, né? Tem uma percepção sobre essa questão da imprensa. Segundo ela, o projeto do Bolsonaro é muito interessante para a grande imprensa. Eu acho que é. Lício, manda brasa aí, encaminha as perguntas para o Ricardo, nossa última rodada, penúltima, porque eu também tenho mais uma pergunta depois. Ricardo, está sendo um prazer ouvir aí, conhecer. O André apresentou aí o seu trabalho, e aí também ainda não tive a oportunidade de ler, mas estou muito curioso, e pelos que eu li, assim, trechos, né, que compartilhou, realmente muito assim, muito perspicaz, assim, né, desse momento. Eu começo com a mesma questão que o Andrés colocou. Caiu capacidade, né? Ô, Lício, caiu? Caiu. A gente perdi aqui. Ih, cara, peraí. Mas vocês estão me ouvindo, não? Agora sim, mas a tua imagem está travada. Ah, tá. Eu não sei. É que agora eu estou no celular, porque o computador acabou a bateria, eu tive que mudar aqui. Mas estamos ouvindo. Bem, vamos lá. Vou colocar o áudio. Se o áudio estiver indo, aqui aparece a minha imagem. Vou tirar e botar aqui para ver se. Beleza, estamos ouvindo. Manda brasa. Voltou. Bem, mas eu acho que é surpreendente essa ideia em relação à ciência política, né? A essa pouca imaginação, né, em relação a como lidar com esse cenário novo, né, questões novas. Mas eu aprendi também no âmbito dos partidos políticos, né, porque você vê, né, que digamos que a esquerda que governou
13 anos, né? Eles falam 30, né? Eles falam, sei lá, outros falam 50 anos, né? Que a esquerda está, na verdade, se pensar assim, o PT, né? Ele ficou 13 anos e, quer dizer, a capacidade de análise que se produz é muito fraca, né? De interpretação do que se passou nesse período, inclusive com a própria queda da Dilma, o que originou os processos, assim. Eu acho que a capacidade dos partidos, né? De fazerem uma leitura da realidade, ela é muito grande, assim, né? Então, e a ciência política, bem, eu sempre nutri minhas desconfianças, mas realmente esses 2 anos aí estão muito, né, de lidar. Assim, com perdão aí aos cientistas políticos, eu tenho desconfiança de todo mundo, menos vocês. Brincadeira. Mas o que eu acho que os partidos, né, eles tinham uma vantagem, né, e aí eu acho que essa sua experiência aí na praça e tal, de certa forma, estavam distribuídos em vários segmentos da sociedade, né? Então você sabia o que estava acontecendo lá na ponta da fábrica, você sabia o que estava acontecendo na igreja, sabia o que estava acontecendo no bairro, tal. Quer dizer, você tinha um contato com a rede, né? Que, assim, para você existir politicamente, você tinha que ter algo, tinha que estar imerso, né? Em algum nível, né? E isso de certa forma ia trazendo elementos que aí, digamos, os intelectuais, as lideranças dentro do partido iam digamos, reelaborando isso em discurso político, e aquilo tinha uma ressonância, digamos assim. Eu acho que isso tem, assim, isso de certa forma se quebrou um pouco, não só pela institucionalização, excesso de gabinetização dos partidos, né, que tem esse, né, de sair um pouco do contato com a realidade, e eu acho que um pouco também esses diversos canais pelos quais agora a opinião política, né, ou digamos, a mobilização política, né, aquilo que te faz, aquilo que mexe, né, que sensibiliza, né, e eu acho que esse elemento da estética, né, da arte que você traz é muito interessante, porque é justamente digamos assim, a via, né, que você está tendo de interpretação para poder entender esse fenômeno que vai vai resultar lá na frente, numa eleição, né, numa política, numa avaliação, né, de desempenho, né, do político e tal, e que passa por outros canais, né? E aí eu acho que tem essa questão, né? Por exemplo, um detalhe que você falou, né? Você falou, ele não fez campanha, assim, não tem partido, né? Agora, o efeito simbólico de toda vez que aparece o nome de Bolsonaro na imprensa, né, aparece Bolsonaro entre parênteses, sem partido. Né? E é justamente, digamos assim, o signo que ele conseguiu usar da ideia de sem partido, que vem lá de 2013, 2014, 2015, a coisa contra os partidos. Então, assim, e a imprensa coloca no colo dele isso, né, de uma forma... ele consegue plantar isso em toda a imprensa escrita e tal. Então, assim, eu acho que é um tipo de percepção desse elemento estético, simbólico e tal, que eu acho que tem toda razão, né? Eu acho que, assim, de que forma, né? Eu acho que você tem uma percepção muito sincera, muito precisa, né? No sentido quando você falou assim, olha, errar eu também errei. O que surpreende é por que se continua no erro, né? Então, isso. Que elementos você identifica assim? Agora, assim, na trajetória do governo, porque uma coisa, eu concordo que tem vários elementos na campanha que mobilizam e que, de certa forma, hoje em dia as pessoas até entendem mais, assim, mas nessa relação com o governo, assim, nessa falta de capacidade de reação política consistente, né? O que você interpreta aí que está acontecendo de errado e, ao mesmo tempo, se houve algum momento que você notou dentro desse diário, né, esse acompanhamento diário aí da catástrofe, né, digamos, reações que foram acertadas, digamos assim, não, houve uma capacidade aqui de afetar, não, conseguiu, não sei, queria alguma esperança, mas é isso, assim, eu acho que o teu diagnóstico já é muito interessante rever nossas posições, mas diga aí. Assim, ótima pergunta, porque eu tenho a oportunidade de responder dizendo que eu acho que nada. Eu acho que o presidente colocou no bolso
assim, a oposição a ele de forma absolutamente constrangedora, quase, né? Ele dominou todo o jogo, ele domina o jogo até hoje, ele é capaz de, conseguindo tudo que ele quer, as pessoas dizerem que ele é um fraco, né? Ele obtendo todo o sucesso que ele consegue, né? As pessoas ainda o tratando como um tolo e tal, coisa que era o que ele queria, não é? Agora você veja, né? Durante a campanha, eu também salvei a campanha do Fernando Haddad, né? Que começou a ver na internet. Hoje eu posso, no WhatsApp, hoje eu posso falar, dá pena de ver aquela campanha e colocando uma ao lado da outra, e não estava entendendo nada do que estava acontecendo, né? Eu acho que uma segunda coisa importante que a gente precisa ver é que não há oposição, estou dizendo política, há oposição nossa, né? Nós, assim, isso há realmente, não é? Mas oposição política não há também pelo seguinte: o presidente consegue pautar todo mundo. Então, a maior parte da reação que há é sempre comparativa. Até hoje as pessoas ficam falando o seguinte: olha, mas se o Fernando Haddad tivesse sido eleito, precisa avisar para as pessoas que ele não foi eleito. Precisa alguém dizer que e o presidente tem muito interesse em que a campanha não acabe, porque a campanha política de 2018 não acaba nunca. Ele tem muito interesse nisso. Por quê? Porque ele não é. Ele está em campanha mesmo, porque ele é um movimento, entende? É uma força, é uma ação, coisa política que está só no meio, né? Então, quer dizer, tem a campanha política do presidente, eu mostrei várias imagens, ela era sempre comparativa, né? Ele sempre tinha muitas imagens comparativas, que o filho dele é machão e os filhos dos outros era sempre essas coisas, né? Os filhos dele são pessoas limpas e dignas, e a filha do deputado não sei o que usava droga, as coisas, qualquer comparação, mas o que eu estou falando aqui é forma. Falando em forma, é a forma da comparação. Não adianta a gente ficar até hoje fazendo comparação de que nós somos os legais e comparar com ele. Não é? Isso não vai funcionar, porque esse ambiente ele já está colocado. Nós temos que ter pautas, não é? Como eu disse, o que é preciso, na minha opinião, é atrair essas pessoas precisam entender o que elas fizeram, não é? E largar disso. Entende? Elas têm que parar com isso, né? Essa é a impressão que eu tenho. As pessoas precisam ser atraídas porque elas foram seduzidas, né? Elas foram seduzidas por esse universo, por esses atores, não é? Por essas pessoas, por todo esse universo de performances, por essas coisas. Então, elas precisam ser atraídas de volta. E não há oposição a ele. Por isso também, claro que o cara está feliz, está comemorando, não tá brigando com ninguém, ele não sabe essas coisas, ele não tem essa necessidade, ele não tem oposição nenhuma, não é? As pessoas acham isso, mas ele aprova tudo que ele quer, ou não é melhor, não é que ele aprova, ele consegue fazer o efeito da sociedade, porque ele quer causar caos. Ele consegue causar caos na sociedade o tempo inteiro. Eu vou dar um exemplo, né? Se alguém colocar uma lei para aprovar, por toda essa desgraça que a gente viu essa semana, e se alguém colocar uma lei para o aborto, não é? Para descriminalização do aborto, não vai passar, você entende? Vai ser derrotada a lei. Só que o que ele quer não é necessariamente isso. O que ele quer é esse enorme movimento social que ocorreu, não é? Para ir inoculando na sociedade essa ideologia, que é a ideologia da morte. Não é? A ideologia do presidente é morte, porque ele falava isso na campanha, que eu quero matar, é uma campanha de morte mesmo, de assassinato das pessoas, e o que espanta é que é muito dito, era muito falado. Eu tenho as imagens, eu marquei essas coisas, é morte mesmo. E é preciso, então, tomar alguma outra ação que não seja ficar dando pauta para ele, né? Porque ele surta nas pautas todas, né? Assim, vocês disseram em um momento do início uma coisa que eu achei muito correta, que não se deve nem dar vocabulário para as pessoas, precisa tirar o vocabulário, né? Isso que a gente falou, precisa agora, admitindo que a situação é muito difícil,
porque nós estamos chegando em 100 e tantos mil mortos, não é? E as pessoas não, e as pessoas estão ali, as pessoas, quer dizer, a vida continuou. Era isso que ele quer, né? Isso que é a naturalização total da morte, né? Quer dizer, essa é a minha grande questão, né? Nunca houve, desde que essa figura aparece, ele nunca recebeu real oposição, como outros setores da sociedade foram ir se reconhecendo nas coisas dele. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, que é uma coisa que eu discuti ontem à noite no Instagram, não é? Vocês todos, eu não sou ligado a nenhuma universidade nesse momento, eu trabalho nesse momento, eu trabalho por mim mesmo, não estou ligado a nenhuma universidade, mas todos vocês ligados à universidade sabem que um discurso que foi muito passado por aí é que as universidades de ciências humanas são de esquerda. Em geral, tem um viés de esquerda. Isso aí é mentira, entende? Não é verdade. Eu tinha dezenas de... Mas por que deixaram as pessoas... Por que o discurso foi livremente sendo passado por anos, ao ponto de que agora a sociedade tem raiva da universidade? Entende? Ou seja, você não precisa eleger um cara, é um movimento político que vai aos poucos, né? A pessoa não sabe que é a universidade que está fazendo a vacina da filha dela, ninguém informou, ele não tem esse acesso a isso, não foi, as pessoas não estão comunicadas disso, elas não e como o presidente é um comunicador muito impressionante, não é muito eficaz, ele está convencendo as pessoas que máscara não funciona, né? E vai dando, tudo vai dando aqui cloroquina, as coisas que ele faz, tudo dá certo, né? Quer dizer, alguma coisa precisa ser mesmo observada que nunca foi feita, né? A universidade de coisas de ciências humanas não são de esquerda, é mentira isso daí, né? Mas eles deixaram passar, e as coisas foram deixando, e agora a gente precisa arrumar uma forma, algum jeito, de criar novas pautas, né? Porque não vai adiantar ficar falando que se o Haddad tivesse sido eleito não estava nada disso. Esse daí, quer dizer, quem é que não sabe, né? A gente tem que dar um outro jeito, né? Como eu disse para vocês, que eu não sei qual é, eu não tenho, o que eu tenho é esse acompanhamento diário que eu fui fazendo, que eu fui observando e que eu fui vendo que realmente as pessoas têm esse grau de negação ainda muito grande, né? Enfim. Verdade. Pô, Ricardo, muito bom, muito boa a conversa, dá vontade de estender, mas a gente bateu o nosso tempo aqui. Agradeço muito a participação, tinha muito mais coisa para abordar, mas, enfim, tem outras oportunidades. Você também tem o seu canal lá no Instagram. Eu vi essa live de ontem, vi a outra anterior, coisas muito interessantes que você discute ali. Recomendo a todo mundo que dê uma olhada. A gente tem o último bloco, Ricardo, do programa, que é de dicas culturais, coisas que a gente está escutando, vendo, ouvindo, que, afinal de contas, não é para ficar dando dicas de erudição, né? Assim, leia isso, leia aquilo, mas a arte, a cultura fazem parte da vida política, do pensamento político e também do que está nos ajudando a atravessar esse vale bizarro, perverso que a gente está enfiado. Então a gente convida você também para, se quiser, dar suas dicas aí, vai pensando no que você teria para indicar para a gente, e eu abro para o Andrés começar suas dicas culturais da semana, enquanto o Ricardo pensa aqui e retorna para dar suas dicas. Vai lá, Andrés, por favor. Bom, antes que nada, Ricardo, muito bom de escutar. Daría para ficar muito debatendo, pensando, reflexionando de varias cosas que você coloca. Vou ler un libro y podemos convidar después que también Lício, no sé si él leu todo, mas podemos hacer otra rodada con él más na frente. Estoy en ferias da possibilidade de que se poche, então eu tenho 2 livros na cabeceira, um que tem a ver com política e literatura, que Julian Fuchs trabalha muito, é comprometido, tem
un libro anterior también fue vinculado a una cuestión de memoria, estoy trabajando memoria. A partir de todas as... Fala o título do livro aí, Andrei. A ocupação. A ocupação. O último dele. E este é mais conheço faz pouco, comprei, eu trouxe desta vez. Vou tentar ler o primeiro Labora dele, de Juan Nasser. Así que estoy pertinho aqui. Sí. Estoy pertinho. Mas bom, são dois. Um é um clássico brasileiro que eu não conhecia, então eu tenho que colocar a Uchia com isso, que André já também me tinha falado dele, eu tinha comprado esse livro, agora desta vez trouxe para ler o outro de Julián. Muito buenos dos. Próxima será de Ricardo, que vamos a leer para también aconselhar. Un placer estar con todos. Mi internet está muy inestable, entonces no sé si voy a conseguir continuar mais. Un abraço e muita saudade de todo. Se cuida. Valeu, Andrei. Ricardo, se já quiser dar a sua dica cultural aí, eu boto você na frente da fila, né? Legal, obrigado. Olha, uma coisa, eu assisti, tá online no YouTube, a adaptação que o Gregório do Vivier fez do Sísifo, né? Que é bem legal, eu gostei bastante, eu achei uma coisa bem feita, eu indicaria, eu acho que esse espetáculo, não sei como a gente chama, ele fez online mesmo, né? E eu acho que é bem interessante. Chama Sísifo, do Gregório do Vivier e Vinícius Calderoni. Valeu, super obrigado, Ricardo.